Nós vamos aqui para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e essa segunda parte, dai a César o que é de César, o item número 5. E esse tema ele é muito propício, né, para a nossa realidade hoje, porque nós vivemos nesse mundo material e temos necessidades materiais. Então, necessidades psíquicas, necessidades espirituais, necessidades sociais e necessidades materiais. Então, a nossa relação com esse mundo ela é muito estreita e as nossas necessidades, principalmente aquelas que nos tocam, né, nas nossas condições físicas, exigem recursos materiais para poder aliviar as nossas dificuldades, para poder trazer um pouco mais de conforto. Só que tudo tem um preço. E a pergunta que nós fazemos nesse início do nosso estudo é: nós estamos dispostos a pagar esse preço? Vamos lá então aqui na abertura do nosso estudo, trouxe para vocês aqui as passagens, né, do Evangelho que são importantes para nós. Nós temos aqui, por exemplo, Kardec selecionou duas passagens, o livro de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22, e depois Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Essas duas passagens dos evangelistas chamam a atenção exatamente para um momento muito particular que Jesus vivenciou naquela época, que era exatamente no momento em que ele começava a participar de debates mais calorosos com aqueles que eram representantes religiosos ou mesmo representantes da própria sociedade naquela época, e aí tratando de questões do dia a dia, questões do cotidiano que eles viviam. Então aqui Jesus, num daqueles debates, parando, né, de falar com os fariseus naquela época, mas começando então a conversar com outros interessados em aprender um pouco mais dessas questões espirituais, nós temos então a seguinte passagem. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é teu parecer. É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, e quando ouviram isso, admiraram-se e deixando-o se retiraram. Passagem de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22. Está aqui, facinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa conversa que Jesus teve, então, bom dia Sussu, beijo para você. Então, nessa conversa que Jesus teve com esses fariseus e também com esses herodianos, né, que eram aqueles que faziam parte ou eram favoráveis ao governo de Herodes, quando trata de dinheiro dentro do ambiente religioso, e é aí que a gente começa a perceber que esse tema ele vai se tornar um pouco mais interessante para nós, porque ele fala exatamente de que forma que nós devemos nos comprometer com as nossas obrigações sociais, as nossas obrigações de cidadania, envolvendo também o ambiente religioso, o ambiente espiritual. E aí nós temos ali um farto cenário para analisarmos, quando nós falamos sobre doações, quando nós falamos de cobranças, quando nós falamos de dinheiro envolvendo instituições, quando nós falamos do nosso próprio compromisso perante a sociedade. Então nós teremos assim assuntos para tratar
durante muito tempo se nós quiséssemos, mas para nós o que interessa é focarmos exatamente na nossa visão diante dessa situação e não analisar a situação em si, porque ela acabou se desenrolando historicamente na vida da sociedade. Quando nós falamos desse envolvimento entre dinheiro e religião, nós temos isso desde os tempos mais antigos, né? Então a gente vai com calma para tratar desse assunto. Então vamos primeiro, inicialmente, a gente vai analisar aqui uma passagem de Kardec. Bom dia, João, bom dia, pessoal. Analisar aqui essa passagem que Kardec coloca no item número 6, e ele diz para nós assim: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformados em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito dar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas e os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem a cada um o que lhes era devido. E aqui Kardec traz para nós uma referência, lá na introdução aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item intitulado Notícias Históricas. E ali Kardec traz para nós meio que um dicionário sobre expressões e sobre grupos daquela época, explicando quem era quem fazia o quê, porque essas expressões, esses nomes eram muito citados e são muito citados nos textos dos evangelistas. Por exemplo, samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os nazarenos, os publicanos, que é o que a gente vai ler agora, os peageiros, os fariseus, os escribas, saduceus, o que é uma sinagoga, quem são os essênios, quem eram os terapeutas. Então, nomes que normalmente nós vemos nas citações do Novo Testamento. Então, vale a pena, né, de vez em quando dar uma consultada aqui para lembrarmos quem era quem, que essas são expressões muito comuns, estudadas principalmente pelos irmãos evangélicos, né, já que eles são grandes estudiosos dos textos bíblicos, então eles estão mais familiarizados com essas expressões. Nós espíritas, por termos uma preocupação muito maior com as questões morais, que foi exatamente aquilo que Kardec apresentou para nós aqui na introdução, ele comentou que eventos históricos, personalidades, são importantes em termos de conhecimento cultural, mas que o grande objetivo que a doutrina espírita tem, que é de transformação, que é de espiritualização, os ensinamentos morais de Jesus são muito mais relevantes para nós. Então ele trouxe para nós exatamente esse pequeno dicionário no início do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós pudéssemos entender exatamente o significado dessas expressões. Então aqui nesse caso nós temos os publicanos. Vamos a eles para entendermos exatamente por que Kardec falava sobre esse horror que os judeus tinham para com esse grupo, e também para com os impostos que eram obrigados a pagar ao Império Romano. Primeiro a gente começa a lembrar de um contexto histórico. Nenhum povo subjugado por um outro mais forte se sentia satisfeito com a escravidão ou com o pagamento obrigatório, compulsório de impostos, né, enquanto que o outro, aquele que subjugava, acabava se beneficiando do trabalho, do esforço daquele que era subjugado. Então, como em qualquer parte do mundo, em qualquer época da história, nós vamos encontrar essa má vontade, ou essa indisposição, ou mesmo essa revolta por parte daqueles que eram subjugados a terem que pagar esses impostos, esses tributos. Então aqui nós temos, né, os publicanos. Eram assim chamados, na Roma Antiga, os cavaleiros arrendatários das taxas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fossem na própria Roma ou entre as partes do Império. Assemelhavam-se aos femier generaux, ou arrendatários gerais, e aos traitants, ou contratantes, do antigo regime na França, e aos que ainda existem em algumas regiões.
Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se fechassem os olhos para o seu enriquecimento, que para muitos eram produtos de cobranças e de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje, a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Às vezes dizemos, ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos às fortunas da má procedência. Durante a dominação romana, foi o imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo a formar uns partidos poderosos que tinha por chefe um certo Judá, chamado o Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, por consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Esse o motivo de sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, juntamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus, bem considerados, julgavam comprometer-se tendo relações íntimas com eles. Então aqui nós vimos um pouquinho dessa história de quem eram os publicanos, que eram aqueles que, se você era considerado um cobrador de imposto do Império Romano, e você não precisava necessariamente ser romano, mas você trabalhava para eles, isso já mostrava, ou seja, um grupo que era contra aquele que era dominante, consequentemente não queria pagar nenhum imposto, né? Historicamente os judeus têm ali o povo judeu vivenciou uma grande dificuldade para se estabelecerem, portanto toda a sua riqueza era para eles muito valorizadas, né? Hoje, culturalmente, a gente brinca com aquela coisa de judeu ser muito sovina, ou que judeu gosta de acumular dinheiro. Piadas são feitas sobre isso, histórias são contadas sobre isso, mas quando nós começamos a analisar historicamente do porquê dessa grande valorização que o povo tem, principalmente consigo mesmos, né? Ou seja, dentro do seu próprio grupo, existe assim aquela preferência em não permitir que outros, pessoas de culturas diferentes, passam por essa vivência. E também quando nós olhamos historicamente, como eu comentei com vocês, diante de tantas dificuldades que vivenciou esse povo, é natural que eles valorizem todas as suas posses. E o Império Romano simplesmente estava lá para tirar aquilo que eles tinham. Quer dizer, trabalhava duro, trabalhava ali ardentemente para poder se estabelecer, e de repente vinha ali um cobrador de impostos e pegava uma parte daquilo que você produzia. Então, obviamente, não somente os judeus, a gente fala dos judeus nesse caso, mas poderíamos estender isso para qualquer outro grupo, vivíamos então nessa situação. Uma curiosidade que nós podemos aqui trazer para nós é que Mateus, um dos evangelistas também, ele era um publicano. Historicamente a gente tem o seguinte, entre os primeiros seguidores e apóstolos de Jesus, Mateus é mencionado em Mateus 9,9 e Mateus 10,3 como tendo sido um cobrador de impostos de Cafarnaum, que foi convidado para o círculo dos 12 por Jesus. Ele também é mencionado como um dos 12 apóstolos, embora sem a menção na sua profissão anterior. Ele é geralmente identificado como o Levi, filho de Alfeu, também coletor de impostos, e que é citado no livro de Marcos e Lucas. Durante a ocupação romana, que iniciou-se em 63 a.C., com a conquista de Pompeu, Mateus coletava imposto do povo hebreu para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Sua coletoria era localizada em Cafarnaum. Judeus que enriqueciam dessa maneira eram desprezados e considerados párias. Porém, como um coletor de imposto, ele devia ter sido alfabetizado em aramaico, e ainda que provavelmente não em grego e nem em latim. Foi nesse cenário, perto de onde hoje é Almagor,
que Jesus convidou Mateus para ser um dos seus 12 apóstolos. Após chamado, Mateus convidou Jesus para um banquete em sua casa. Ao ser visto, os escribas e os fariseus, que eram aqueles doutores da lei, né, a gente lembra dessa parte lida anteriormente em outros estudos, então os escribas e os fariseus criticaram Jesus por cear com coletores de impostos e pecadores. A provocação fez Jesus responder: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então isso aqui é só uma passagem histórica para poder ilustrar um pouquinho daquilo que nós vamos estudar, para entender exatamente do porquê dessa aversão, dessa revolta, desse horror que se tinha para pagar impostos. E Jesus, como sendo uma pessoa muito polêmica naquela época, porque ele trabalhava em dias sagrados, porque ele trazia, pregava uma visão diferente da vida para aquelas pessoas, né, que tinham uma cultura diferente, nesse caso se submeter àqueles que eram os doutores da lei, se submeter às leis judaicas daquela época, e Jesus veio trazer uma visão completamente diferente. Isso fez com que ele fosse perseguido, né, praticamente, né, Brás, tirando ali os 10 mandamentos, ali toda aquela parte cultural que eles seguiam ainda do Antigo Testamento, Jesus veio e trouxe ideias contraditórias para todos. Isso provocou, com toda certeza, um grande tumulto entre esse ambiente religioso. Então Jesus, na verdade, ele era uma pessoa não apenas benquista, ele era uma pessoa bem malquista entre os judeus, devido à crise religiosa que foi provocada, mas até mesmo dentro do Império Romano, porque Jesus era um homem que provocou uma revolução social naquela época, e toda revolução social acaba trazendo problemas para aqueles que são governantes, né? Então, no caso, o Império Romano. Então Jesus ele tinha ali inimizades e era mal visto, vamos dizer assim, entre esses dois grupos, né? O Império e também a religião, dentro da religião judaica, embora Jesus tivesse sido judeu. Ele nasceu numa família judaica, mas ele começava a ver o judaísmo de uma forma diferente. E aí, então, nessa provocação que foi feita, era exatamente para esperar que Jesus dissesse assim: olha, pare de pagar os impostos, porque viva somente em função de Deus, porque isso não interessa mais. Quer dizer, essa seria então a deixa para que ele fosse efetivamente perseguido como alguém que estava prejudicando o Império Romano. Daí então que a gente viu aqui que Jesus, percebendo a malícia daquela pergunta, então ele deu a sua sábia resposta. Aqui no item número 7, nós temos então que esta máxima, diz aqui Kardec, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido na forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Nessa colocação, então, que nós vemos aqui nessa passagem, Kardec faz aqui um resumo muito apropriado e muito claro de todas as esferas em que nós nos encontramos inseridos. Ou seja, ao estarmos aqui encarnados, nós vivemos com necessidades pessoais, com necessidades familiares e com necessidades sociais. E da mesma forma também com responsabilidades perante a autoridade. A autoridade, nesse caso, nós temos os governantes. Então é muito comum, quando nós nos encontramos aqui encarnados, nós nos beneficiarmos de todos os serviços que nos são oferecidos. Ainda que não sejam serviços de grande qualidade, mas é o básico que a gente tem. Então, primeiro nós temos que analisar tudo aquilo que nos é oferecido dentro da sociedade onde nós vivemos. Então nós temos, por exemplo, transporte público. Aí vamos dizer assim, mas o transporte não funciona, mas ele existe.
Poderia funcionar melhor? Poderia. Nós temos a iluminação pública, nós temos o calçamento das ruas, nós temos a segurança pública que nós temos os hospitais, temos as escolas. Então temos ali vários serviços que nos são oferecidos, muitos deles nem tão diretos assim. Quando nós saímos na rua e vemos ali um calçamento na nossa rua, ali foi pago com dinheiro público. Mas muitas vezes existe uma logística por trás de tudo aquilo que é feito na nossa sociedade que o cidadão comum não tem contato. Importação, exportação de mercadoria, construção de uma infraestrutura que muitas vezes não temos contato. Então, não é tão simples imaginarmos assim que tudo isso é construído a partir do nada. O próprio serviço público, ele não tem, constitucionalmente, uma função de obter lucro. Ele não pode vender os seus serviços, ele tem que oferecer o seu serviço. E esse oferecimento, ele depende então de recolher recursos, de angariar recursos para prestar esse serviço. E aí daqui a pouco a gente pode entrar também no tema desvio, corrupção, que é outra história também que a gente vai tratar disso logo logo. Mas o que nós vemos então é que tudo isso depende desses recursos. E daí o nome que nós temos, uma taxação, ou então um imposto, como o próprio nome diz, ele é uma imposição, uma obrigatoriedade. Nós não temos a opção de pagar de contribuir com esse recurso. Nós somos obrigados a fazer isso. E essa obrigatoriedade vem exatamente pela necessidade que a administração pública tem para ter esses recursos em mãos para poder prestar esse nosso serviço, então. Então até aí tudo bem. A gente começa, antes de falarmos da nossa triste realidade, de não termos ali um serviço à altura daquilo que nós desejamos, e de acordo com aquilo que nós somos obrigados a contribuir. Mas o interessante é nós pensarmos o seguinte: a partir do momento que o indivíduo é inserido numa sociedade, através, por exemplo, do processo de reencarnação, por exemplo, não, você só tem uma forma de fazer parte da sociedade, que é nascendo aqui no mundo material. A partir do momento que você nasce, você começa então a usufruir de tudo aquilo que aquela sociedade tem para oferecer. Feliz daquele que reencarna numa sociedade mais estruturada, triste aquele que nasce numa sociedade que não tem essa qualidade estrutural. E quando a gente fala que não tem, nós podemos viajar pelo mundo afora, não nos preocupemos em encontrar aqui no Brasil o que existe de pior no mundo, que a gente não vai encontrar. Se nós achamos que existe o pior aqui, nós teremos muito mais aí fora. Então, a partir do momento em que nós estamos ali fazendo parte, usufruindo, a pergunta é: se nós estamos recebendo, o que nós oferecemos? Porque tem que ter uma contrapartida. Alguém paga por aquilo que nós utilizamos. Se eu não pago esperando que alguém pague, significa que eu não cumpro o meu papel. Que eu não faço parte, então, daqueles que contribuem, mas eu faço parte daqueles que usufruem. E dentro daquela lei de reciprocidade, eu só tenho direito se eu contribuo. Se eu não contribuo, eu perco esse direito. E eu não tenho como viver numa sociedade sem dar essa contribuição. Então já começamos por aí para entender quais são as nossas responsabilidades. Aí podemos dizer assim: mas eu não uso o serviço público porque eu pago o plano de saúde. Muito bem. Eu não utilizo escola pública porque eu pago uma escola particular, eu faço uma universidade particular. Tudo bem também. Eu não utilizo o transporte público porque eu tenho meu próprio carro. Muito bem. Só que a gente inevitavelmente vai encontrar alguma coisa que pague. Por exemplo, o carro ele funciona com combustível. Esse combustível ele é extraído por uma empresa pública. E essa empresa pública, no caso a nossa gloriosa e agonizante Petrobras, ela é paga com dinheiro público, grande parte dos seus recursos. A rua onde seu carro anda, ele é uma rua pavimentada devido aos recursos públicos. Se você anda com relativa segurança durante os seus trajetos, ou você mora com tranquilidade na sua residência, significa que você tem uma força de segurança que te dá essa condição. Ainda como relativa, como eu falei para vocês. Bom dia, pessoal. Então significa que nós utilizamos o serviço público, não tem como fazer, como viver de forma diferente. Simplesmente não tem.
Então significa que nós estamos recebendo, e a pergunta é, o que nós devolvemos? Então, ao estarmos encarnados, nós imediatamente entramos nesse círculo. Entramos nessa estrutura, nesse grande motor, em que nós fazemos parte de uma engrenagem. Se por acaso uma dessas engrenagens não funciona, significa que o motor como um todo também não vai funcionar bem. Porque não existe uma engrenagem inútil numa estrutura mecânica de engenharia. Tudo tem a sua função. E quando nós falamos nisso, nós falamos de uma lei universal, de uma lei natural, de uma lei divina até. Já que ninguém existe inutilmente, nós podemos até nos perguntar qual é exatamente a importância de eu reencarnar, ou de um criminoso reencarnar, ou de uma personalidade reencarnar. Nós não vamos encontrar resposta nem para nós mesmos, né? Imaginemos para outros grupos, para outras pessoas. Então, todos nós temos uma função no universo. E ao estarmos inseridos numa sociedade, nós, de certa forma, também começamos a fazer parte de uma estrutura, embora muitas vezes não saibamos porquê. Tem até uma passagem no nosso Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre os seres inferiores da criação, e os espíritos respondem que muitas vezes os corais, que são seres biológicos que vivem nos oceanos, eles têm uma função, embora eles sequer tenham consciência disso. Eles fazem parte de um bioma, eles fazem parte de uma estrutura biológica para sustentar outros seres, e assim a cadeia vai se proliferando. Tem aqueles que se destacam mais pela importância, tem aqueles que se destacam menos pela importância, mas todos têm uma função. Então, por mais que nós perguntemos assim, né, por que o indivíduo desse nasce? Ele nasce porque ele tem que nascer. E se ele nasce no nosso meio, nasce porque nós também temos compromisso com ele. Embora nós rejeitemos, embora nós nos rebelemos contra isso, faz parte de uma lei natural. Então, quer dizer, na verdade, esse também é um sistema existencial que é imposto para nós. Nós nascemos para fazer parte disso, nós nascemos para evoluir, aceitemos ou não, compreendamos ou não, queiramos ou não. É simplesmente assim que funciona. Ao alcançarmos um nível de consciência mais elevado, nós começaremos a ter uma visão diferente de todo esse mecanismo. Mas por ora, queiramos ou não, nós fazemos parte dessa engrenagem. E nós temos que trabalhar para que todo o mecanismo funcione bem. E Joana de Ângeles nos lembra muito disso. Ela diz assim, que se existe uma célula doente no organismo, significa que o organismo vai ficar doente por causa dela. E Leon Denis também nos lembra com esse mesmo pensamento. Falando exatamente isso, nós somos uma célula. Fazemos parte de uma estrutura um pouco mais complexa, que é a família. E todas as demais estruturas fazem parte de um mesmo organismo. Se existe alguma peça doente, o organismo sofre. Você pode ter uma unha encravada. A gente pergunta qual é a função da unha. Qual a função dessa infeliz dessa unha que encrava? O organismo todo se sente incomodado. Uma dor de dente, uma cólica, uma coceira, aquela coceira no meio das costas que você fica raspando na porta porque não consegue alcançar e tudo mais, né? Olha o desespero. O organismo todo sente. Então, ao observarmos uma sociedade como a nossa, ou uma sociedade que de qualquer lugar do planeta, essa sociedade ela trabalha com maior ou menor perfeição, mas certamente não existe uma sociedade perfeita. Nós podemos pensar, por exemplo, num país como a Alemanha, considerado um país que tem uma das melhores qualidades de vida do planeta. Há 80 anos a Alemanha estava matando gente. Então pode não ter muitas vezes uma crise social, mas tem uma crise moral, tem ali questões ainda a resolver. Enfim, nós temos ali várias e várias situações diferentes, específicas para cada grupo, para cada sociedade. Mas cada indivíduo dando a sua contribuição para a construção daquela solução ou para a construção do problema que vem se desenvolvendo. Então todos nós temos obrigações. E estarmos encarnados aqui como parte natural do contrato, entre aspas, que nós assinamos ao reencarnarmos, já está dizendo, você vai fazer parte de uma sociedade e você vai ser um colaborador de tudo que acontece nela. De positivo ou de negativo. Não existe ninguém que reencarna inutilmente ou que não tenha nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de obrigação.
o braço colocou lá em cima, né, mexe e vira, caímos no panteísmo, né? A ideia panteísta, se nós não tivermos cuidado, Brasil, e fazermos essa interpretação, ela certamente nos causa essa confusão. Então nós vemos assim que inicialmente nós temos que Deus como uma personalidade para nós que ainda é uma incógnita, né? Mas que tem esse controle do mundo todo. Mas nós, como indivíduos, ao observarmos a coletividade de onde nós fazemos parte, dá a impressão de que nós perdemos a nossa individualidade. E de certa forma podemos dizer assim que dentro desse macrocosmo que nós vivemos, o macrocosmo social, certamente nós deixamos de ter personalidade, mas nós fazemos parte então daquela massa que trabalha. Mas aí a gente percebe que o universo não é somente macrocósmico, mas ele também é microcósmico. E nesse microcósmico a gente vai saindo daquela grande massa e vai começando a observar as particularidades de cada um. Por isso que Kardec colocou para nós aqui, nessa passagem final, dizendo aqui mais uma vez, estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem para com os indivíduos. Bem como para os indivíduos. Então nós temos aqui as diversas esferas onde nós atuamos. E aí novamente a gente recorda aquela passagem, né? Seja bem-vindo, Lânia. Bom dia, pessoal que chegou. Então nós recorremos àquela passagem do livro Obras Póstumas, que nós estudamos recentemente, em que Kardec fala das expiações coletivas. E eu me lembro quando nós estávamos chegando nesse capítulo, eu dei uma olhada, falei, bom, expiação coletiva. Nós vamos falar sobre catástrofes, sobre morte coletiva, sobre grupos que reencarnam para ter esse mesmo sofrimento e coisa e tal. Comecei a especular sobre o que seria aquele tema. Aí depois eu comecei a ler. E aí depois nós estudamos. E aí então a visão mudou completamente. Nós não estávamos estudando sobre tragédias de pessoas que desencarnam em massa. Mas nós estávamos falando de pessoas que vivem em massa. E o que analisávamos naquela situação era exatamente a forma como cada grupo vivia. Por que um grupo sofria, por que o outro não sofria, por que um era feliz, o outro era infeliz, por que o outro tinha mais estrutura, o outro menos estrutura. E nós percebemos então aquelas três esferas que foram apresentadas para nós por aquele espírito que trouxe a psicografia que Kardec inseriu nesse capítulo, falando que nós vivemos então naquelas três famosas dimensões. Nós temos compromissos na nossa dimensão individual, ou seja, eu como um espírito, o que eu faço por mim ou o que eu faço contra mim, eu vou então prejudicar ou favorecer a minha evolução. Essa é a primeira esfera. Na segunda esfera eu começo a me analisar dentro de um grupo familiar. Quem são os meus pais, quem são os meus irmãos, quem são os meus companheiros, os meus parentes próximos? Por que nós interagimos e influenciamos uns com os outros? Uns sobre os outros. Por que eu trago prejuízo ou trago felicidade para minha família? Tua prima Érica, legal, seja bem-vinda. Então, por que nós temos essa relação tão íntima a ponto de interferir na vida um do outro? Então essa segunda esfera é a esfera familiar. E depois nós temos a esfera, então, social. Nós fazemos parte de uma esfera social. Então por que eu vivo nessa cidade? Por que eu vivo em São Paulo e não lá em Granja, lá junto com a Cindizinha? Para comer o bolo de aniversário dela. Porque eu faço parte desse grupo. Quer dizer, eu ajudo a construir essa cidade, eu sofro os problemas dessa cidade e contribuo com a solução dessa cidade. Porque eu tenho um vínculo com ela que eu não sei qual é. Mas não é com a cidade em si, com o nome, com a geografia, mas com aquele grupo de indivíduos reencarnados vivendo daquele mesmo padrão. Por que eu não nasci, por exemplo, no Rio de Janeiro? Vivendo todas as dificuldades e também desfrutando de todos os confortos que aquela cidade pode oferecer? Porque meu compromisso não é lá. Por que a Aninha, coitadinha dela, que nasceu lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, comendo queijo, foi parar na Itália para viver a vida dela lá? Qual era o compromisso que ela tinha com aquele grupo social naquela cidade, naquele local? E para vocês também que foram viver fora do Brasil, ou são migrantes dentro aqui do nosso país, por que cada indivíduo está ali estabelecido nesse ou naquele local? Mas aqui no Brasil como um todo, por que nós nos submetemos a esse mesmo tipo de governo, a esse mesmo tipo de congresso, a esse mesmo tipo de justiça?
Por que o Fletcher, coitado, foi lá para Miami? Coitado nada, né, Fletcher? Está vivendo naquela cidade, deixando para trás lá o Nordeste querido dele. Então nós começamos a ver, assim, esses compromissos sociais que nós temos também fazem parte de uma esfera maior de existência. Quando nós fazemos parte então desse grande mecanismo. E é isso então que nós começamos a analisar. Eu sou um indivíduo que tem compromisso individual, um indivíduo que faz parte de uma relação mais familiar, e depois um indivíduo que integra uma grande sociedade. Então, quando se fala em expiação coletiva, que foi exatamente a intenção de Kardec elaborar esse capítulo, ele falava exatamente isso. Por que nós passamos por tantos problemas? Hoje pela manhã foi exibida uma reportagem num dos jornais, né, que eu acompanho logo cedo, falando sobre ônibus que são fretados no estado do Acre, lá na pontinha da região norte do Brasil, trazendo haitianos aqui para São Paulo, ônibus e mais ônibus de haitianos que fogem do Haiti, um dos países mais pobres do mundo, que fica ali na América Central. Eles estão agora descobrindo o Brasil, vivendo para cá, assim como nós temos ali a Itália sofrendo com os imigrantes que chegam da África ou daquela parte ali do Oriente Médio e tudo mais. A mesma coisa acontece lá na Austrália, enfrentando um problemão com pessoas também que vêm ali do Sudeste Asiático. Então, por que os haitianos nasceram no Haiti? E por que eles estão vindo para cá? Por que tem que passar por essa situação toda de abrir mão da família, abrir mão do pouco que tem, se é que tem alguma coisa, para poder tentar se estabelecer de uma outra forma? Então nós analisamos assim, por que eu nasci em São Paulo, na quinta maior cidade do planeta, na cidade mais rica do Brasil, e o indivíduo nasceu lá no Haiti, coitado. Que não existe nada para ele viver, é um país que sofre com calamidades climáticas, com calamidades geológicas, com calamidades sociais e tudo mais. Então esses são os compromissos que nós temos. Mas muito bem, fechando esse nosso raciocínio, né, olha, Brás, só que nesse caso a gente começa a perceber que bolivianos estão vindo para cá, chineses estão vindo para cá, mas trabalhando na condição escrava. Então assim, você tem aqueles indivíduos que se destacam por conseguirem arrumar um emprego, conseguirem arrumar o apoio de um empresário que seja digno, que valorize, mas nós temos também aqueles que são escravizados. Aqui em São Paulo nós temos muito isso, principalmente nessa parte de tecelagem, de costura, né? Então sempre vemos esse problema. Ali em cima o Zé colocou, né, na formação da Terra, foram os unicelulares extremófilos, né, que produziram todo o oxigênio do planeta. Quer dizer, tudo começa do nada, né? A gente imagina que é somente aqueles que se destacam pelas grandes obras, né? Mas todo mundo tem uma função aqui na nossa sociedade. Mas muito bem, vamos então fechar esse raciocínio e dar continuidade aqui no nosso estudo. A César, o que é de César? Ao fazermos parte então de uma sociedade, desfrutando daquilo que ela exige de nós, nós temos que dar nossa contribuição. Então uma sociedade ela começa a estabelecer as suas regras de impostos. Em tudo nós pagamos impostos. Se você vai comprar um lápis, se você vai pegar uma condução pública, se você vai comprar um remédio, um caderno, uma roupa, um carro, tudo exige imposto. Se você vai pagar a sua luz, o seu telefone, tudo tem imposto. Então, na verdade, a conscientização que nós precisamos ter é exatamente isso. Nós temos que colaborar com o bem público, com a estrutura pública. E a partir dali, se por acaso aqueles recursos que nós pagamos, que nós oferecemos ao serviço público, ele não é bem direcionado, na verdade nós não temos que nos revoltar contra aquilo que é pago. Nós temos que nos revoltar, talvez, na forma como ele é utilizado, ou como ele é mal, ou pelo fato de ser mal utilizado. Então, quando nós buscamos isenção, nós temos ali a sonegação de imposto, nós temos ali a utilização de produtos que não são originais, nós temos ali uma série de situações de tentarmos isenção dessa ou daquela forma, que na verdade é uma malandragem social, uma esperteza social, que nasceu em virtude da rebeldia da sociedade contra essa obrigação. Mas, na verdade, a partir do momento em que eu negligencio essa minha responsabilidade, eu me torno aquele que explora o semelhante, que paga os seus impostos,
para que eu possa me beneficiar. Nós tivemos recentemente a entrega da declaração do imposto de renda, né, dos anos de 2014 e 2015, e quantos tentaram burlar a Receita Federal para que não pagassem os impostos. E por que isso tudo? Exatamente pelo fato de nós não termos esse retorno. Mas um erro não justifica o outro. E muitas vezes, quando nós começamos a viver de um modo mais intensa, de uma forma mais intensa, uma experiência religiosa, nós começamos então a projetar a nossa mente para esse futuro que vai chegar. Então eu penso o seguinte: bom, eu vou me espiritualizar, eu vou ler ali um livro espírita interessante, e a partir dali então não vejo a hora de voltar para o mundo espiritual. Ou então aqueles, né, não, eu vi a Bíblia, não vejo a hora de ir para o paraíso, desfrutar do prazer de estar em companhia com Deus e tudo mais. E aí então nós começamos a deixar de viver as responsabilidades do mundo material. Porque no futuro eu posso até ir para o paraíso, mas cada segundo que eu passo aqui, eu tenho responsabilidades com o mundo material. Essa é uma questão. Fletcher perguntou ali, né, qual o erro que não justifica, do governo ou do salariado? A gente começa o seguinte, Fletcher, a obrigatoriedade de pagar esse imposto, né, não estou defendendo porque também não gosto, mas a gente analisando essa questão, ela é necessária. Quando a gente paga o imposto e esse imposto não é bem utilizado, o primeiro erro então vem do governo. Pelo fato de não aplicar bem ou de desviar esse recurso, ou de ter corrupção, coisa que notícias que não param de sair na mídia, isso provoca em nós aquela revolta, né, de dizer assim, olha, eu pago o meu imposto e esse dinheiro é desviado. Então eu também não vou pagar. Então quer dizer, mesmo que eu me recuse a pagar, eu continuo sendo o usufrutuário desse benefício social que me é apresentado, ainda que seja um benefício precário. Então a gente fica naquele círculo vicioso. Eu não pago porque ele não faz porque eu não pago. E no meio desse círculo nós temos aqueles que atravessam e quebram esse equilíbrio, essa harmonia. Porque seria exatamente isso, eu pago um imposto justo e esse imposto justo é bem aplicado. E a gente vê esses benefícios sendo muito melhor aplicados, muito mais bem aplicados nesses países que são mais desenvolvidos em termos de sociedade, de estrutura e tudo mais. Como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, onde você vive. Em países da Europa, em países da Ásia. Mas a pergunta é, mesmo assim, num país como esse, a sociedade está satisfeita tendo que pagar impostos com aquilo que recebe em contrapartida? Certamente que não. Serão exigências muitas vezes diferentes, que nós vemos na televisão assim que nos Estados Unidos as escolas públicas são melhores do que a do Brasil, e de fato são. As universidades também são, os hospitais também são, a segurança também é interessante, as ruas são bem pavimentadas, as coisas são mais baratas e coisa e tal. Para nós, assim, parece que você está falando do paraíso. Lá tudo funciona, Érica? Pergunta para um americano se lá tudo funciona mesmo. Então a gente pergunta assim, eles estão 100% satisfeitos? Então na verdade você começa a mudar o nível de exigência de acordo com aquilo que você tem e o que você não tem. Então nós diríamos assim, se nós tivéssemos o que eles têm, nós estaríamos rindo à toa, até nos acostumarmos, porque nós vamos perceber que tem coisas que você também não recebe. Tem coisas que você também sente falta. Tem coisas que também são falhas. Então assim, eles começam a exigir alguma coisa que para nós é luxo, mas que para eles se torna necessidade. Não uma necessidade material especificamente, mas uma necessidade em função daquilo que se paga. Se eu pago um imposto alto, eu tenho o direito de exigir um alto padrão do serviço. Só que esse padrão não é alto, exatamente porque existem falhas. E quando nós falamos em falhas, nós falamos em homens gerenciando recursos. E como os homens não têm ainda valores bem desenvolvidos, significa então que eles serão satisfeitos. Significa então que eles
vão se desviar, eles terão fraquezas de caráter. Nós vimos recentemente nos Estados Unidos, por exemplo, embora eles tenham recursos materiais interessantes, fizeram protestos contra questões raciais. Pessoas que foram presas, pessoas que badernaram, que quebraram, terrorismo e coisa e tal. Você vai na Alemanha, que a gente pensa que é um país assim, maravilhoso de se viver, estão fazendo greves trabalhistas por lá. Na França teve uma greve geral recentemente. Quem aqui não gostaria de viver na França? Aí é só você viver na França para saber exatamente quais são as dificuldades que eles enfrentam. Então nós temos aquele conflito, aquilo que eu tenho obrigação, aquilo que eu tenho direito e aquilo que eu tenho dever. Né? São o conflito, o eterno conflito entre direitos e deveres. Né? A Elaine colocou, né, jogar um político na lata do lixo por não cumprir suas obrigações. E não cumpre mesmo, porque nós estamos falando de pessoas. Embora os Estados Unidos seja intelectualmente, tecnologicamente, economicamente bem desenvolvido se comparado com o Brasil, moralmente ele continua no mesmo patamar. São homens que têm fraqueza por corrupção. Lá nós não temos assassinos, terroristas, estupradores, corruptos, temos sonegadores, não temos tudo isso. Isso faz parte da natureza do nosso planeta. Então muitas vezes você tem um cenário diferente, mas na verdade os mesmos atores. Porque isso faz parte do nosso mundo hoje. Então a gente começa a analisar, diante desse dai a César o que é de César, o que é direito, o que é dever. Você tem o dever de contribuir para que o Estado possa funcionar. E você tem o direito de receber o benefício de acordo com aquilo que você paga. Só que nem sempre nós cumprimos os nossos deveres e, ao mesmo tempo, nem sempre os nossos direitos são atendidos. E aí nós vemos então que dentro desse círculo vicioso existe um mecanismo extremamente complexo envolvendo quem são os eleitos, né? Exatamente pela facilidade, né, Sussu? Então você tem ali um material farto, um material que é provocativo, uma cultura que é muito focada nessa coisa do consumo. E é uma fraqueza moral. Nós também temos isso. Nós só não somos mais consumistas pelo fato de nós não termos mais dinheiro. Pelo fato das coisas não serem tão baratas. Mas pega um brasileiro, deixa ele ganhar na loteria e faz ele viver num mundo como esse para ver o que acontece com ele. Ele vai virar assim igual aquela criança numa fábrica de doce. Ele vai se lambuzar todo. Por que isso tudo? Porque faz parte da nossa natureza. Nós queremos isso. Lembra quando nós estudamos, falando sobre felicidade? Que nós temos 3 conceitos que nós geralmente confundimos. Inicialmente nós temos ali a felicidade. O que é felicidade para nós? É o conforto e bem-estar. Não é a felicidade íntima. Nós interpretamos como felicidade o fato de eu ter um bom dinheiro, de eu ter ali uma boa relação e coisa e tal. Depois nós falamos sobre justiça, vocês se lembram disso também? O que é justiça para nós? A nossa justiça é castigo. Aqui se faz, aqui se paga, olho por olho, dente por dente. Não é uma justiça educadora, é uma justiça punitiva. E o terceiro é a questão da caridade que nós falamos. O que nós entendemos como caridade? Nós ainda nos alimentamos da sensação de praticarmos a caridade, mas principalmente pelo alimento do nosso ego, do nosso egoísmo. Mas muito bem, quando nós falamos sobre isso, sobre essas definições, todos nós queremos ser felizes, que na verdade todos nós queremos viver confortavelmente. O nosso corpo físico sofre por falta de conforto. O nosso bem-estar depende daquilo que alimenta o nosso ego, a nossa vaidade. Então não importa onde nós estejamos, nós queremos essa estrutura à nossa volta para nos dar essa sensação. A Erika lembrou aqui em cima, o Gilson colocou, né, uma simples operação de apendicite custa $60 mil, né? É muito dinheiro. Nos Estados Unidos você usa os recursos, mas a conta vem depois conforme a condição de pagamento. Então a pergunta é, se você paga tantos impostos, você não teria direito a uma cirurgia gratuita? Então a gente percebe assim que o paraíso não é tão paraíso como nós imaginamos. Você tem benefícios, mas certamente não é uma estrutura perfeita. E por isso nós começamos então a questionar as nossas responsabilidades, os nossos deveres por estarmos aqui.
Nós vemos então, por exemplo, uma situação curiosa que acontece dentro das instituições religiosas. Uma igreja, uma mesquita, uma sinagoga, um centro espírita, um templo umbandista, um terreiro de candomblé, um templo budista, qualquer coisa. Esse templo está dentro de uma sociedade. Na porta desse templo você tem rua asfaltada, você tem a polícia passando na rua, você tem energia que alimenta, você tem a água, você tem lá os banheiros que usam água, usam energia elétrica. Isso não custa dinheiro? Isso não faz parte da sociedade? E aí então quando nós temos ali um religioso que diz assim, olha, nós gostaríamos que vocês participassem, colaborassem conosco com uma contribuição. E aí então todo mundo fica escandalizado, como é que pode numa igreja alguém pedir dinheiro? A igreja funciona dessa forma. Ela tem que pagar o seu imposto, ela não é isenta de imposto. Ela tem algumas isenções pelo fato de ter uma instituição religiosa, de ser uma instituição religiosa, lei que recentemente colocou como isenta de algumas dessas contribuições. Mas ela continua tendo que fazer esses pagamentos. E aí então nós percebemos que mesmo nesse meio, a ganância do homem faz com que aquele recurso que começa a aparecer, faça com que ele comece a alimentar sua vaidade. E aí então aquele dinheiro que tinha uma obrigação social e de manutenção, começou a ter uma função de satisfação pessoal. E aí já vem o abuso, também natural do ser humano, dentro da sua condição moral evolutiva. Ou seja, pouca evolução, poucos valores, maiores são as fraquezas. Então o Centro Espírita diz assim, olha, se torne um associado, colabore pagando ali o seu carnê mensal, porque esse dinheiro vai nos ajudar a fazer tal coisa. O Centro Espírita promove um evento e fala assim, olha, vamos cobrar por uma taxa de tanto para que você possa participar. Aí todo mundo diz assim, poxa, mas tem que cobrar por esse evento, eu tenho que ir numa palestra, num congresso, num seminário, eu tenho que pagar por isso? E a pergunta é, quem que você acha que mantém aquele lugar que você vai ficar sentado bonitinho? Quanto será que custou aquelas cadeiras? A luz, o microfone, o equipamento de som, o convite daquele palestrante? Muitas vezes um palestrante que é convidado para sair daqui de São Paulo para poder ir para Goiás, lá visitar o Brás, quem paga a passagem dele não é ele, quem paga a passagem dele é a instituição. Lá em Lusiana. Vai pagar a passagem, vai pagar a hospedagem, vai pagar a alimentação dele, porque ele é um convidado, ele não tem obrigação de fazer isso. Então nós vemos assim que tudo aqui no nosso mundo custa valor, custa dinheiro. E, portanto, há necessidade do pagamento dessas contribuições, desses valores. E é aí que nós começamos a analisar de que forma que nós queremos ser beneficiados de acordo com a nossa contribuição. Mas a sociedade hoje, nós vemos que o serviço público não faz a sua parte. Então cabe a nós não negligenciar o nosso pagamento, porque se eu não pagar, alguém vai ter que pagar. E aí a gente já entra naquela questão, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse, ou não fazer ao outro o que eu gostaria que não me fizesse. Então eu não pago, mas eu quero me beneficiar. Quem vai beneficiar vai ser o pagamento do outro, mas eu não pago. Já começa a ver o egoísmo. Eu quero, mas eu não cumpro a minha parte. O Braz lembrou aqui, o Divaldo viaja pelo mundo todo. Quem que vocês acham que paga a viagem do Divaldo? Vocês acham que ele viaja de graça, ele apresenta a carteirinha de espírita dele no aeroporto e oferecem um assento numa companhia aérea para ele viajar? Isso custa caro. E aí então nós vemos que mesmo no meio religioso, então nós temos esses compromissos. Então a questão, nós temos que analisar exatamente isso. Nós como cidadãos, envolvidos nessa questão de dinheiro, de recursos e tudo mais, de que forma que nós nos relacionamos com isso? E qual é o grau de consciência que nós temos? É muito comum aparecer na televisão, e apareceu recentemente, aquele impostômetro. É um relógio que mostra qual foi a quantidade de impostos pagas até agora. E apareceu ali recentemente mais de 1 trilhão de reais que foram pagos em impostos. E isso provoca em nós, sem dúvida nenhuma, uma grande revolta. Mas esse 1 trilhão que foi
que foi pago, ele foi então utilizado para pagar exatamente o combustível que faz funcionar essa máquina pública. E aí vocês querem alimentar um pouco a revolta de vocês? Esse dinheiro vai pagar os nossos deputados e senadores, presidente, governadores, prefeitos, os nossos juízes, os nossos militares. Eu sou funcionário público, obrigado por contribuírem para o meu salário. Sou das Forças Armadas, então estamos aqui de prontidão para proteger vocês. Temos a nossa polícia militar, temos os nossos professores, os nossos médicos, aqueles que trabalham na burocracia do nosso país. Então a gente fica revoltado de ver as pessoas da forma como elas agem e ganhar muito bem por isso. Mas nós percebemos assim que não é errado aquilo que a gente paga. Talvez seja um pouco a mais pelo fato de não ter bom gerenciamento, mas o que nos revolta na verdade é a forma como isso é utilizado. E pelo fato de não ser bem utilizado, nós então começamos a nos questionar, será que eu devo ou não devo? E aí devemos observar então o nosso papel dentro desse mecanismo. Sem a nossa contribuição, a máquina não funciona. Então, se a máquina não funciona bem, cabe a nós, como sociedade, desenvolvermos essa nossa consciência política e consciência social para cobrarmos, elegermos os nossos governantes, cobrarmos a atitude, fazermos mudar a legislação naquilo que nós achamos necessários, naquilo que nós achamos necessário. Então é essa conscientização que nós precisamos desenvolver. Um país pouco politizado, como é o caso do Brasil, sofre por isso. E isso já é uma questão de educação e de falta de interesse. Quantas pessoas votaram em personalidades engraçadas na época da eleição? Votaram no Tiririca, votaram na Mulher Melão, votaram num palhaço daqui, votaram no cantor dali. Ele está ganhando 30 mil reais por mês, do seu dinheiro, do meu dinheiro. E não está fazendo nada. Então é esse tipo de consciência social e consciência política que nós, espíritas, precisamos desenvolver e nós, indivíduos de qualquer religião, precisam desenvolver. Porque do contrário, continuaremos assim, não fazemos a nossa parte, não nos instruímos, não participamos, mas somos bons em reclamar. Aí aparecem black blocs na rua, aparecem protestos disso, protestos daquilo. Então é um processo de reeducação que nós precisamos ter. Obrigado, Cindizinha. É um processo de reeducação que nós precisamos ter para desenvolver em nós, não essa questão de eu sou religioso dessa religião ou daquela, e isso vai me levar para o céu. Antes de você ir para o céu, você vai ter que ficar por aqui. E a sua colaboração de estar aqui vai traçar exatamente o seu futuro. Nós que estudamos sobre a reencarnação, essa é uma coisa que eu aprendi, né? Nós que somos espíritas, não acreditamos na reencarnação. Nós estudamos porque nós temos convicção sobre a reencarnação. Ela não é para nós uma opção ou uma fantasia. Nós sabemos que nós vamos reencarnar. Nós sabemos que somos reencarnados. Então, dependendo do comportamento que eu tiver aqui e agora, vai fazer com que no futuro eu faça parte dessa mesma sociedade, ou eu seja promovido para uma sociedade melhor, ou rebaixado para uma sociedade pior. No futuro, quem sabe, eu vou morar num país europeu bem desenvolvido, ou quem sabe eu vou morar no Haiti, ou quem sabe eu volte para o Brasil, ou quem sabe eu tenha necessidade de nascer lá no sertão nordestino passando fome, como muitos dos nossos conterrâneos brasileiros infelizmente passam. Então, na verdade, nós estamos traçando o nosso futuro, e essa responsabilidade social faz parte da nossa trajetória. Porque não é o imposto que eu pago que vai fazer a diferença, mas é a minha responsabilidade perante a sociedade, dividindo espaço com outras pessoas do meu lado. A gente lembra aquela passagem do Evangelho sobre o óbolo da viúva? O óbolo, né, significa a contribuição, a doação da viúva, né? A gente utiliza esses nomes complicados e acaba quebrando um pouco o nosso raciocínio. Então ali a doação da viúva. Naquela passagem do Novo Testamento, nós temos ali então uma senhora que fazia a sua doação. E ela dava aquela moedinha dela. E depois vinha aquele outro que era rico e colocava um saco de moedas. E aí então foi perguntado qual que tinha mais valor, se era o dela, aquela moedinha, ou se era daquele que dava aquele saco de dinheiro.
Aí foi falado, é dela. Mas como assim dela? Ela só deu uma moeda, ele deu 50 moedas. Estou chutando um valor, só para poder ilustrar. Aí a resposta foi, na verdade, aquela pequena moeda que ela dava fazia parte da sua renda familiar. Fazia parte do pouco que ela tinha. Mas aquele saco de moeda que foi doado era uma sobra daquele que tinha muito. Então, na verdade, ele deu o que estava sobrando. E ela colaborou com aquilo que ela tinha de pouco. Então, na verdade, não é a quantidade, é a qualidade daquilo que nós fazemos. Então, no nosso caso, como membros de uma sociedade, nós temos por obrigação de cumprir com esses deveres, mas temos também o direito de fazermos as exigências, mas são exigências que devem ser feitas de um modo equilibrado, de um modo sábio, de um modo produtivo. Kardec, naquele mesmo artigo, ou naquele mesmo capítulo, lá do livro Obras Póstumas, ele falava sobre convulsões sociais. E ele comentava que na França também havia protestos. A gente lembra que pouco antes de Kardec nascer, ele nasceu em 1804, nós tivemos ali em 1789, precisamente no dia 14 de julho, a famosa tomada da Bastilha. Era uma prisão política. E ali então ela foi invadida, e houve então ali decapitações, libertação de presos e coisa e tal. Ali marcou a Revolução Francesa, o início da Revolução Francesa. E ela perdurou ali por 20, 30 anos. Naquele momento em que a sociedade invadiu a Bastilha, já havia uma insatisfação há décadas. Reclamavam falta de comida, reclamavam falta de proteção, reclamavam falta de dignidade, de uma vida bem estruturada. Então Kardec, quando ele falava sobre convulsões sociais, ele tinha como reflexo não apenas aquilo que acontecia na França nas décadas anteriores, mas até mesmo no momento em que ele vivia. E ele dizia assim, muitas vezes a população se revolta, provocando essa convulsão social, sem saber qual vai ser a solução. Mas ela grita pedindo uma solução. É o que acontece hoje quando a gente vê. Nessas mobilizações que nós tivemos recentemente, nas grandes cidades aqui do Brasil, e no ano passado também, no ano retrasado, em 2013, nós lembramos daqueles incidentes pré-Copa do Mundo, de quebra-quebra, de violência e coisa e tal. Ali são manifestações desequilibradas, mas são manifestações pedindo solução para as condições que nós temos hoje. Então muitas vezes a sociedade se rebela, se revolta, se desequilibra por uma questão legítima, mas a forma como ela faz acaba sendo problemática, causando mais problemas que soluções. Então hoje, quando a gente vê aquelas pessoas que andam pela rua carregando bandeiras, gritando palavra de ordens e tudo mais, na verdade ela está exigindo que alguma coisa melhore, mas ela não sabe o que fazer. Mas ela está pedindo, a gente precisa de uma melhoria. Então vemos o que diante dessa situação? As pessoas sofrendo pelo fato de termos uma sociedade desequilibrada. Então, no nosso caso, para a gente poder fechar esse nosso pacote, fechar esse nosso raciocínio, a gente acaba pensando da seguinte forma: então, como nós, que temos essa conscientização, devemos nos comportar diante dessa situação atual? Inicialmente, eu não posso justificar a minha falta de responsabilidade acusando o outro de ser mais irresponsável. A cada um segundo as suas obras. Nós lembramos dessa passagem. Então, o fato de eu contribuir de um modo correto, cumprir com as minhas obrigações, e não ter aquele retorno, isso não vai aliviar a minha falta. Porque se eu disser assim, então já que eu faço tudo certinho, e não vem nada de volta, então eu vou parar de fazer. E aí eu começo então a me tornar aquela engrenagem falha. É aquela luzinha na árvore de Natal que não está acendendo direito. E aí, chegando no mundo espiritual, nós vamos então nos deparar com todos os nossos compromissos. Ninguém pensava nisso, né? Que você ia reencarnar e ia se perguntar como foi a sua vivência como cidadão na sociedade que você vivia. Qual foi a sua contribuição que você deu para a melhoria do lugar onde você estava. A gente sempre acha que vai pensar na reencarnação, no marido, na esposa, no filho. A gente nunca fica se perguntando qual é o nosso papel aqui nesse nosso mundo, porque na verdade parece que nós
vivíamos numa grande fantasia. Nós achávamos que estar aqui no mundo era simplesmente uma passagem de graça. Estou te dando aqui um pacote turístico, você vai lá passear e você volta. A gente nunca lembra do carimbo que nós recebemos na nossa carteira, de contrato que nós assinamos ao estarmos aqui no mundo físico. Ao retornarmos no mundo espiritual, então, vem aquele balanço de quem nós fomos, o que nós fizemos dentro da família que nós nascemos e qual foi o nosso papel na sociedade que nós vivemos. Então, a nossa negligência, enquanto participantes dessa sociedade, vai ser cobrada no mundo espiritual na nossa própria consciência. Porque nós vamos nos esclarecendo cada vez mais. A partir desse nosso estudo de hoje, por exemplo, desse tema que foi apresentado aqui pelo Evangelho, já dá para despertar em nós essa ideia. Poxa, eu não pensava que eu tinha uma responsabilidade social, pois nós temos. E aí nós vamos chegar depois perante o tribunal da consciência, olha que nome bonito, né? E a gente vai dizer assim, mas eu não pagava meu imposto, eu arrumava um atestado médico lá para poder tirar um pouco do meu imposto de renda, porque o dinheiro que eu pago o governo não usa. E vai vir aquela voz ecoada do céu assim dizendo assim, e você acha que o erro dele justifica o seu? Você se esqueceu que é você que contribui para aquilo que bom e que acontece na sua vida? Você acha que porque o outro roubou, você tem o direito também de roubar? Você acha que porque o outro não paga, a sua responsabilidade deixa de existir? E daí então o grande peso dessa mensagem. A César o que é de César, ou seja, se a sociedade nos apresenta responsabilidades, e essas responsabilidades são legítimas perante a justiça, nós temos esses deveres. Mas, como nós falamos, felizmente nós temos também os nossos direitos. E esses direitos nos dão a oportunidade de cobrar daquele que deve cumprir o seu papel. Deixa eu ver aqui. Fletcher lembrou aqui, né? Essa encarnação nasceu no Brasil, na Bahia, né? Gostei, na próxima vou escolher os Estados Unidos de boa, né? Escolher é uma coisa, ganhar é outra, né, Fletcher? Da próxima também, eu espero nascer no Brasil, ser corintiano, nascer em São Paulo, mas numa condição de vida um pouco melhor. Aí todo mundo quer escolher, né? Aí a gente lembra sempre, né, Brás? Fazer aquela escolha assim, né? Olha, eu quero nascer rico, bonito, famoso, saudável, inteligente. Aí você nasce aquele Zezinho lá no Haiti, pegando lixo para poder sobreviver. Aí você fala assim, nossa, mas eu escrevi tanta coisa legal para poder escolher. Meu filho, escolher é uma coisa, fazer por merecer é outra. Nós não temos espíritos, aliás, nós, ao estudarmos o Evangelho, o livro O Céu e o Inferno, nós tivemos ali na segunda parte dos exemplos, naquele primeiro item, os espíritos felizes, nós tivemos ali 2 ou 3 espíritos que já não iam mais reencarnar no nosso planeta. Porque pelo merecimento, eles já não tinham necessidade de viver no mundo de provas e expiações, porque eles não precisariam mais viver de provas e expiações. Viver em função das provas e expiações. Já evoluíram, já ultrapassaram, já se tornaram espíritos sábios, equilibrados. Conseguiram superar essa fase. Mas ao mesmo tempo, na segunda parte, nós tivemos também os criminosos arrependidos, expiações terrenas, espíritos suicidas, espíritos endurecidos. Tantos e tantos espíritos que ainda estão amarrados, presos, algemados. O livro O Céu e o Inferno, Fletcher, lá na segunda parte. A primeira parte é teorias sobre dogmas religiosos que Kardec apresenta, e na segunda parte são só entrevistas que ele faz. Não, lê com atenção, lê uma coisa e estudar outra. Dá uma paradinha, lê cada uma das respostas, cada pergunta que Kardec faz, aí você vai começar a perceber, poxa vida, eu adoro esse livro. Para mim, assim, essa segunda parte é uma das melhores contribuições que a doutrina espírita me trouxe pessoalmente. Nós já estudamos aqui e futuramente voltaremos a estudar. Então, vemos então nesse capítulo, para a gente poder concluir. Quando perguntou assim, então nós temos o direito de contribuir? Nós temos a obrigação de contribuir com aquilo que é pedido pela sociedade, segundo aqui Kardec coloca, né? Então, de novo aqui, né? Vamos ver aqui a passagem
no Evangelho: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Diz-nos, pois, qual é teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? E aí Jesus pediu então a moeda, e eles lhe apresentaram um dinheiro, e Jesus lhes disse: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhes eles: de César. Então disse-lhe Jesus: pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, se nós estamos trabalhando com dinheiro, com moeda, com papel monetário, isso faz parte da sociedade que a gente vive. Ao desencarnarmos, nós vamos viver como espíritos imateriais que somos. E aí, nessa questão, já vem então a parte moral, que é exatamente dar a Deus o que é de Deus, que é exatamente oferecer a nossa transformação, o nosso crescimento espiritual, os nossos valores, a nossa educação moral, o nosso crescimento moral. E obviamente que tudo isso vai se refletir na forma como nós nos conduzimos aqui no mundo físico. No respeito que nós temos pelas pessoas, no respeito que nós temos pelo patrimônio público, no respeito que nós temos pela sociedade. Então não é o fato de eu pagar o meu imposto, é a consciência com que eu pago o meu imposto. Você se lembra daquela passagem que eu contei para você certa vez, que uma mulher casada com um homem, que ela considerava um traste, mas ela falava assim: não, eu sou espírita, eu vou com ele até o final. E ela então desencarnou, e ela suportava o marido, apesar de toda a tortura que ela sofria. E ela chegou no mundo espiritual e falou assim: bom, eu consegui viver 30 anos com ele, 30 não, 50 anos com ele. Consegui suportar aquele traste, e agora como vai ser? Aí deram um tapinha nas costas dele e fala: agora você vai nascer com ele de novo. Mas por que eu aguentei aquele cara durante tanto tempo? Você aguentou, agora você vai voltar para aprender a amá-lo. Então a gente acha que suportar uma situação, com toda a revolta, com toda a nossa angústia e ansiedade, é o suficiente para a gente ser promovido dentro desse campo moral. E não é. Então, se nós temos que dar a nossa contribuição para a sociedade, façamos isso com consciência. Façamos isso visando o melhor, percebendo que nós estamos fazendo, mas todas as pessoas à nossa volta também estão fazendo. E se alguém deixa de contribuir, vai simplesmente explorar do outro aquilo que ele faz com sacrifício, porque eu acho que eu sou mais esperto, mais malandro do que ele. E todos nós juntos contribuiremos para a construção de uma sociedade melhor. Essa é a parte mais importante de tudo. Pois é, Brás, pois é. E se achando esperto, né? E não é. Mas é isso, gente. Então, fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Eu espero que essas nossas reflexões tenham despertado em nós uma visão ou um entendimento melhor a respeito dessa questão da nossa vida aqui no mundo material. Porque estarmos encarnados não é simplesmente para a gente poder aguentar o marido, aguentar a esposa ou aguentar um tipo de trabalho. É um compromisso que envolve uma série de aspectos de existência dentro de um grupo social, dentro de uma estrutura, que tem o seu modo de funcionar, que tem o seu modo de se desenvolver. E isso faz parte também de um desenvolvimento sutil de valores que nós ainda não compreendemos. Porque nós achamos que pagar impostos, que trabalhar pela sociedade, que não jogar papel no chão, não jogar esgoto na rua, não violar a lei de trânsito, isso não tem nenhum problema com o mundo espiritual. Isso não é isso que importa. O que importa é que eu estou no centro espírita. É mesmo? Todas essas falhas no nosso comportamento dentro da sociedade envolvem também falhas morais. E são essas falhas morais que vão pesar depois. Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. Esse é um grande lema que eu tenho.